Estamos aqui para mais um Tema Livre Podcast com elas. E hoje, gente, tem uma bebê aqui pela primeira vez no nosso podcast. Tem uma bebê linda que vocês amam, que lotaram a caixinha de perguntas para falar dessa bebê. A mamãe, né, Kari Souza, e a bebezinha Jade do Instagram. Ei, meu amor! Mostra como eu sou linda aí, maestro. Mostra aí minha beleza, que eu vim com esse look muito lindo e maravilhoso para ver minha tia. Cara, que prazer ter você aqui. Eu fico muito feliz de você ter tido essa disponibilidade de trazer Jade, né? Porque a gente sabe que não é fácil conciliar a criança, né, com as nossas atividades. E hoje você veio e ainda trouxe essa princesa pra estar com a gente, né? Então eu fico muito feliz. Já tá brincando com o estúdio? Ó, conta pra tia quantos aninhos você tem. Fala aí, fala pro povo. Quantos anos você tem, Jade? Mostra aí. É um aninho que você tem? É? Ela gostou da bonequinha, da Frida. Uhum. Ela adorou. Ela tava procurando debaixo da mesa. Cadê a Frida, Jade? Cadê? Procura ela! Cadê, mãe? Cadê? É muito legal quando a gente tá trabalhando com criança, porque as coisas são imprevisíveis. A gente começa aqui, a gente não sabe como é que vai ser. Ela me perguntou, gente, coloca ela no início, coloca ela em qualquer lugar, quando ela quiser, que daqui a pouco o bebê chora, o bebê abre a boca, o bebê não quer brincar mais. Quer o bonequinho? Pega o bonequinho aí. Olá, ó. Pega o bonequinho lá pra você. Pega lá o bonequinho. Você quer brincar? Quer brincar mais, tia? Que? Ela gostou. Gente, eu esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele, Márcio? Yoda. Ela quer o Yoda. Você quer tirar a tiarinha do Yoda? Você quer mexer na tiara do Yoda? Aqui, mãe. Quer? Olha que fofinho. Dá um abraço. Dá um abraço no Yoda. Bem gostoso. Não quer abraçar o Yoda? Não, ela quer a Frida. Ela gostou da Frida. Então, vamos começar nosso papo, né? Vamos ver se Jade, ela vai interagir aqui com a gente. Ela já fala de tudo, amiga? Já conversa tudo? Algumas palavrinhas ela fala. Agora de conversar assim é muito difícil. Muito difícil, né? Aí ela tá pegando. É porque eu tava falando pra ela, ela já tem um ano e pouco, né? Só que 4 meses. Ela parece que tem 2 anos. Uhum. Então a gente acha que ela já sabe, que ela já conversa, já fala pelo tamanho dela, né? Então eu acho que a maioria das pessoas, o pessoal fala realmente que ela parece que ela tem essa idade. Então vamos lá, vamos ver como é que vai sair, né, Jade? Como é que... O que a maioria das pessoas querem saber é em relação a tudo, né? Como tudo começou, o início, né? Com quantos anos você foi mãe? Como foi a sua gestação? Como foi que aconteceu tudo? Conta do iniciozinho pra gente. A gente quer saber hoje da sua história. Pode ficar à vontade pra contar pra gente. Tudo começou quando... Ela quer o quê? Quer bolinho? Quer? Quer a bonequinha, licença aqui. Pode pegar, fica à vontade, gente. Hoje é tudo imprevisível. Pra falar a verdade, não foi nem eu que descobri a minha própria gravidez. Ele foi o primeiro, literalmente, a saber. O papai de Jade também tá aqui nos estúdios. Obrigada pela presença, viu? Prazer ter você aqui também. Foi o primeiro a saber da gravidez, porque na minha cabeça eu não tava grávida e eu tinha certeza que eu não tava grávida. Uhum. Aí, eu tive atrasos, né? Aí comecei a sentir uns enjoos. Eu achei que foi porque eu misturava muita porcariazinha assim pra comer. Meu sentido era esse, né? Aí, minhas amigas, não, faz um teste. Eu fiz o teste de farmácia. Uhum. Só que apareceu um risquinho só e o resto ficou meio embaçado. Não dava pra ver nada. Tipo, bem clarinho. Aí eu falei, não, tô grávida. Aí... assim eu continuei. Porque o risquinho pequeno é início, né, de gravidez. Não quer dizer que tá, né? Que é o início. Aí, falei, eu não tô grávida, né? E foi o primeiro teste que eu fiz na minha vida, assim, sabe? Primeiro, nunca. Que eu nunca tive essa preocupação. Será que eu tô grávida? Será que eu não tô grávida? Acho que foi um dos motivos que na minha cabeça tava. Eu não tô grávida, né? Uhum. Aí, meus amigos, faz o teste. Mas você já tava enjoando, já tava sentindo toda aquela questão toda? Eu tava sentindo, pra mim, né, era cólicas. Mas, não, era cólica, né? Mas não era menstruação. Aí... que nunca passava pela sua cabeça, né? Então você não achava que talvez fosse. Aí eu fiz esse exame de sangue.
E aí, o pai da Jade que abriu, né? Aí eu falei, deu negativo, né? Ele olhou o papel assim, ficou... E olhou pra minha cara, é negativo, né? Ele... Não, é positivo. E aí... Aí veio. Desabei no Você pode choro. ficar à vontade, você pode deixar ela aí, a gente interrompe quantas vezes a gente quiser. A gente não tem isso, não. Hoje a gente sabe que a gente tá gravando com ela. E se ela quiser sair do estúdio também, não tem problema, tá? Pode deixar ela super à vontade. A gente quer que ela fique à vontade. Sim, então, quando você desabou no choro, quando você for sabendo, né? Sim. Demorei pra contar pra minha mãe. Mas por quê? Por que você não quis contar de imediato? Não era planejado? Porque não era planejado e eu meio que não aceitei no início, sabe? Às vezes é difícil pra gente aceitar. Difícil. Eu tinha... Cadê o Uau? Deixa eu procurar o Uau aqui pra tu, que eu tô achando ela tá falando a Uau aqui. Cadê o Uau? Fala no microfone aí, ó. Fala, oi, gente! Fala aí. Foca nesse sorrisinho dela aí, Maíra. Porque eu sou muito linda. Eu adoro criança. Adoro criança. Acho lindo demais. No meu consultório, a maioria são crianças. E assim, eu vejo, gente, é a simpatia. É a forma de ser assim... não ter vergonha de brincar, de gritar. Do nada, uau, uau. Né, titia? Você tá gostando de estar aqui? Eu quero saber quantos aninhos já tem. Uau, uau? É a boneca ou é o uau, uau isso aí? É a boneca ou é o uau, uau? Quem é? Quem é essa aí? Ela é muito sorridente, gente. Ela é muito simpática. Pra quem conhece no Instagram, Jade, e acha que no Instagram... será que ela é assim na vida real? Olha aí, ó. Ó Jade aí, ó. Olha como é que ela é. Risonha, alegre, sorridente. Tá dando risada pra tu aí, mas tá... Não é, tia? E apenas 1 ano, né? Super esperta. Então, assim, é uma criança que a gente não diz que tem a idade que tem pela esperteza dela. E eu acho que foi isso justamente que conquistou os seguidores, né? Porque, assim, Jade tem 100 mil... 100 mil seguidores. 100 mil seguidores. É o que o povo quer saber. A nossa caixinha de perguntas, como eu te falei, encheu. Teve muito. Eu te mostrei aqui no início o tanto de perguntas que rolaram aqui, e a maioria das pessoas querem saber como foi essa repercussão da Jade no Instagram. O que viralizou, o que aconteceu, como foi, porque hoje tem muitos Instagrams de bebês, né? Mas assim, o da Jade hoje você vê que é um Instagram que chama atenção. Além dela ser linda, né? Que ela é um bebê maravilhoso, então ela é maravilhosa, linda demais. A gente quer saber como é que começou tudo isso, como é que foi, como é que surgiu, né? Como é que foi a história do Instagram. Bom, quando eu tava grávida, eu já imaginava, né, que eu via os vídeos dos bebezinhos, principalmente menina. Tinha muito vídeo, eu ficava apaixonada. Aí, ela na barriga, assim que eu descobri que era uma menina, fiz um Instagram, ainda fiz uma montagem minha do pai dela e coloquei... Antes dela nascer. Antes dela nascer. Será que Jade vai puxar quem? O pai ou a mãe? Aí, ela nasceu... É o Uau Uau. Ela já botou o nome de Uau Uau aí. A boneca chama Uau, né, tia? É o Uau Uau. Pode deixar ela à vontade. Pode deixar. Você quer ir pro papai? Quer ir pra papai? Eu quero sentar aqui com a gente. Quer ficar aqui? Quer? Ela gostou, filha, da câmera. Ela olha pra câmera numa naturalidade, gente. Ela não quer sair, não. Ela quer ficar aqui com a gente. Mãe, não pode puxar, não. Você tá olhando pra quê? Porque é diferente também pra ela, né? Ela não conhece, é um mundo... E, gente, lembrando também que a gente tá no especial Dia das Mães, por isso que você tá aqui com o Jade também, né? Pra gente representar, não é o Dia das Mães, é o mês das mães, né? Então a gente tá homenageando todas as mamães, por isso a nossa produção toda belíssima pra vocês nesse mês, porque a gente caprichou pra parabenizar todas as mamães. Então, pode retomar aí. Nossa entrevista, vai ser assim. É Jade, Cara e eu. Então, toda hora a gente vai estar parando, porque não tem como ser ensaio. Não tem como ter ensaio. Vai acontecendo aí que a gente não vai nem vendo. Aí pode falar. Como você quiser. Aí ela demorou um pouquinho pra nascer, com quase 42 semanas. Falta um dia pra completar 42. Aí deu um atraso. Então, todo mundo lá no Instagram dela esperando já de nascer, tipo, familiares, amigos próximos. Então já tinha uma expectativa antes dela nascer. Já tinha criado. Uma família bem grande, sabe? Então, amigos também esperando pra ver o rostinho dela, ansiosos.
Porém, aí o Instagram dela ainda era privado. Aí, nasceu... Quer o quê? Você quer o quê? Tá bom, mãe solta. Ô, gente, Jade vai dar um pulinho ali pra brincar com a Au, depois ela volta. Daqui a pouco ela volta, viu, gente? Vai lá, cara. Aí, ela nasceu, eu comecei a tirar fotos dela. Porém, aquelas fotos caseiras de mãe, sabe? Só que eu sempre fui apaixonada por foto. Sempre amei tirar fotos, assim, não minha, sabe? Mas as de outras pessoas. Aí a Jade nasceu, então fiz um álbum. Com menos de 3 meses, eu já tinha um book da Jade. Aí, de início, as fotos de mês aniversário dela, eu tirava no estúdio. Aí, com 2 meses, acho que foi 2 meses, a gente teve que viajar. Então, eu tirei aquela uma foto caseira, mas que todo mundo amou. Dela na frente de um espelho, com flores amarelas. Então, o pessoal amou muito. Aí, foi aí que eu falei, vou colocar no Instagram. investir, né? No Instagram dela. Falei, vou investir no Instagram. Aí, eu demorei um pouquinho pra aprender sobre Instagram. Enquanto isso, o perfil dela privado. Sim. Aí, eu aprendi, né? Criei um perfil. Criei assim, já abri o perfil dela e já coloquei aquele um perfil profissional. Que já existia, Isso, né? eu só coloquei... Até então você não tinha pretensão. E depois que você mudou o perfil dela. Isso, coloquei como um perfil profissional. Aí, gravei um Reels dela. Gravei um Reels dela. Aí, um pouco mais de um mês, eu postava foto de vez em quando, que eu ainda não sabia nada sobre o Instagram, né? Eu postava de vez em quando fotos dela, postei um vídeo no Reels. Aí... nada. O pessoal da família comentava bastante, curtia bastante, compartilhava. Aí eu comecei, falei, agora eu tenho que ir pra frente. Aí eu postei um Reels dela com a música que tava em alta na época. Então, e viralizou. Aí eu comecei a postar foto com frequência, vídeos com frequência, que o Instagram tem todo aquele segredo, né? A gente tem que estar lá pesquisando sempre, porque, tipo, mesmo você tendo muito tempo no Instagram, você tem que continuar pesquisando, porque sempre tem coisas novas. Aí, a maioria desses seguidores dela, eu falo, vieram dos Reels. A maioria, porque viraliza, sabe? Não todos viralizam, porque às vezes as pessoas postam esperando, tem que viralizar esse aqui, aquele ali e tal. E não é assim. Às vezes o Instagram nos surpreende. Comigo é assim. Eu posto um vídeo da Jade, eu acho perfeito. Falei, esse aqui deve viralizar. E acaba não viralizando. Então depende muito, varia do que o público quer, né? Isso. Aí às vezes eu posto um vídeo dela dormindo e viraliza. Tem um vídeo mesmo que ela tava dormindo, tava toda no ouro. Vamos falar igual Inxalá, toda no ouro. Aí, ganhou que o vídeo que ela tem mais visualizações 15 milhões de visualizações, esse vídeo dela. Então, o pessoal amou bastante o vídeo dela dormindo. Eu até levei mais, né, vídeos dela dormindo, com a chupeta, bonitinha. Aí, depois desse vídeo de 15 mil, ela saiu de 10 mil seguidores e foi pra 25. Caramba! Então foi muito. Agora, fotos também ajudam bastante em questão de conseguir seguidores. Outra coisa que as pessoas perguntaram, que você falou aí, eu lembrei, de seguidores, né? Que você foi conseguindo seguidores através disso. Você filmou esse vídeo espontâneo, aí foi. Foi uma das coisas que a gente pergunta se a Jade comprou seguidores. Porque assim, gente, se tem uma coisa que as pessoas ficam na dúvida, porque vê viralizando e acha que comprou. Só que a comprovação de comprou, não comprou, você vê nas visualizações, no engajamento nas coisas. Então, geralmente, quem compra seguidor não tem um engajamento com comentários, com visualizações, né? Então, o Instagram da Jade, a gente dá pra ver que não foi seguidores comprados, foi coisa que ela conquistou, né? Então, é uma pergunta que teve bastante na caixinha de perguntas. Comprou seguidor? Não comprou? Eu acho que não, porque ela viralizou de um jeito de visualizações, de comentários que, né? Olha, não comprou e eu sabia que ia vir essa pergunta, porque o pessoal fala muito. Então, já chegou aos meus ouvidos. Essa pergunta veio várias vezes. Várias vezes. Então, o pessoal acha que por ela ter 1 ano de idade e 100 mil seguidores,
com certeza foi comprado. Com certeza. Porque o povo, na concepção do povo, é como se estivesse sido comprado. Sim. Então, como eu falo no Instagram dela, e para as pessoas também, quando você compra seguidores, você não consegue ficar muito tempo no Instagram. Sim. O Instagram, uma hora, vai banir sua conta. Então, tem 1 ano que eu tô no Instagram dela. Então, se eu fosse comprar do Instagram, ia banir a conta dela com 1 mês. Sim. No mesmo mês que eu comprei, o Instagram ia banir no mesmo mês. Então, pela questão das fotos dela, tipo, comentários, curtidas, o engajamento que tem muito. Então, eu sempre posto o alcance dela nos stories, o pessoal vê 2 milhões, 1 milhão, tipo, no alcance, sabe? De pessoas que veem o perfil dela mensalmente, tem 7 dias também. Teve uma vez que em 7 dias o perfil dela alcançou 2,5 milhões de pessoas. Então, muito, né? Aí, o pessoal acha muito, ela comprou seguidores e tal. Poxa, foi uma das perguntas que mais tiveram disso, porque assim, as pessoas não estão acostumadas a ver uma pessoa daqui de Brumado tendo esse alcance, esse engajamento, né? Sim. Então, muita gente não vê o bom de você estar aqui, o importante do nosso programa, a nossa ideia do programa é trazer tudo na verdade. Exatamente. Como foi que aconteceu, do jeito que aconteceu. Porque as pessoas têm essa visão. E eu percebi isso na caixinha de perguntas. Foi a pergunta que mais... Por isso que eu tô com ela, eu não tinha lido antes, mas eu tô com ela na cabeça porque foi a que mais saiu. Né? Então eu acho que, como você disse, é a que mais devem te fazer. Exatamente. Eu imaginei, eu falei, alguém vai perguntar se eu já comprei seguidores. Então, e na compra dos seguidores, então o Instagram libane, não entrega suas coisas. Então, até pela questão das parcerias também, que o parceiro não vai ver seu perfil e falar, vou mandar. Ele pede toda a informação do perfil, o alcance de pessoas. Então, as curtidas nas suas fotos, eles reparam em tudo, porque as fotos têm aquelas informações, né? Que foram entregues para quantas pessoas. Aí, então, eles pedem tudo isso. Então, a gente consegue nossas parcerias, a gente manda todas as informações para mostrar, né? Para comprovar que o perfil, que os seguidores não são comprados. Então, tem toda uma coisa por trás. E mesmo assim, tem gente que não vai entender, que vai achar, comprou. É porque as pessoas custam acreditar que atrás disso tudo tem trabalho. Porque assim, quem vê a gente no Instagram, que eu falo porque eu também faço Instagram, né? Eu apareço no Instagram. Mas as pessoas acham que é só estar ali aparecendo. Ninguém vê o trabalho que é editar um vídeo. Ninguém vê gravar com criança. Cara, eu te falo, porque eu gravando eu mesma, dou o maior trabalho. Agora você tá gravando com criança. Então, assim, como é que é pra você essa questão de gravar com ela? Ela gosta... Eu achei ela aqui super desinibida, assim. Ela olhando pra câmera, ela sorrindo. Então, ela gosta. Você acha que às vezes tem que... Ela namora já um pouquinho e tal. Ou não, ela já é desinibida. Ela vai, ela gosta da câmera. Ela já entra e já faz. O que você acha, assim? Como é que é essa relação dela com a câmera, com o Instagram? Ela gosta muito de câmera, porque eu acho que acostumou desde novinha com as câmeras, sabe? Então, não vou falar, é fácil gravar vídeo, tirar as fotos, que não é. Então, tem uma ajuda da minha mãe, tem dos meus irmãos também, do pai dela. Então, ali fica mais fácil, que eles chamam a atenção, fazem ela sorrir pra foto, fazem ela ficar quietinha, que ela tem até um sofazinho, um estúdiozinho próprio dela. Aí fica mais fácil com a ajuda. Agora, eu sozinha fica muito mais difícil, fica quase impossível. Porque as fotos dela são lindas, então não dá pra gente entender, assim, cara, às vezes pra tirar uma foto de uma criança é uma dificuldade, é um negócio, e a dela sai linda, maravilhosa, sorrindo ali, pleníssima, né? Então, eu acho que é uma curiosidade bastante da galera em relação, assim, como é que ela faz? Então, muita paciência, que é o que eu falo. Você tem que ter muita paciência pra você tirar foto de criança. Então, diariamente eu tiro quando ela deixa, né? Porque eu respeito muito ela. Tipo, ela tá em dias que ela não quer fazer fotos. Eu respeito. Eu tiro a roupinha dela, guardo, deixo ela livre pra ela brincar, pra ela fazer o que ela quiser. Porque tem dias, assim, que ela não tá. Ela fala, não quero foto, não quero. Então, eu respeito muito isso e eu acho muito importante quando você tá tirando as fotos, querendo gravar vídeo. Então, você tem que respeitar muito. Quando não é com você, né? É a sua criança, você vê. Seu filho, o Instagram dele. Então, você tem que ter todo um cuidado de respeitar muito. Porque você já tá usando a imagem, você já tá tirando foto, entendeu? Sim. Então,
tem todo um estresse, que eu sei que às vezes câmera demais estressa a criança, mas ela é super de boa. Ela ama as câmeras. E os vídeos são mais difíceis. Então, eu gosto mais de ar livre, que ela pode fazer o que ela quiser. Então, Que ela fica mais distraída também. Sim, né? vídeos espontâneos. É os que fazem sucesso também. Às vezes eu pego um pedaço de um vídeo, pego um pedaço de outro e monto um vídeo e faz sucesso. Ai, que bom. É muito bom você falar essa questão, assim, de respeitar o tempo dela, quando ela quiser gravar, quando não. Porque, assim, até blogueiras, assim como Virgínia, que tem uma bebê, ela é muito criticada de, às vezes, falar bem assim, eu já vi alguns comentários assim, coloca a bebê, fica expondo, não deixa a bebê brincar, descansar. Tipo assim, como se fosse só aquilo que ela fizesse, né? Então, assim, é bom deixar claro, gente, que, assim, a Jade é uma bebê que tem um Instagram, porém, ela tem a rotina dela como criança e ela tá no Instagram quando dá pra ela estar. Porque às vezes o povo pensa, como ela uma blogueira criança, né? Que é a rotina dela, a vida dela gira em torno daquilo. Não é, ela é uma criança normal como qualquer outra, né? Então quando se pensa que tem uma criança pequenininha que tem no Instagram, a primeira imagem que vem não, tipo... Como é que é essa criança? Ela é blogueira e tá no Instagram. O que fazem com ela? Como é que é? Entendeu? Exatamente. E por isso eu procuro mostrar muito ela nos stories, brincando, correndo, o que ela ama fazer, sabe? Eu só não deixo ela assistindo muito, que eu não gosto de crianças e telas, celular, televisão. Tipo, ela tem o horário dela assistir e tem o horário dela de brincar. Então as fotos... Tipo, sempre de manhã, quando ela acorda, eu dou o banhozinho dela, ela come. Ela fica à vontade ali, que ela tá ainda acostumando. Aí eu vou lá, tiro foto dela, que ela tá bem calma. Aí depois eu tiro a roupinha dela, que às vezes o pessoal... ela fica com essa roupa o dia todo. Gente, o povo fala tudo, né? Tudo. É impressionante, assim, que tudo... ficou uma roupinha o dia todo. Não sabe brincar, não. Não... É tudo. E se, tipo, você faz uma coisa, o povo pergunta dessa coisa ao contrário. Como se... Faz isso, tá errado. Faz aquilo, tá errado. Tudo então... tá errado. Nada tá certo, né? Ainda mais assim, quando você se expõe. Então aí que é como se você abrisse uma janela pra várias pessoas falarem, né? Exatamente. E se você não responde, é como se fosse assim, poxa, mandei, não respondeu o meu direct, né? O pessoal fala muito. Ainda mais quando tem a ver com criança, né? Então eu procuro sempre ser transparente com todos os seguidores da gente, sabe? Então eu falo, eu tiro a roupinha dela, deixo ela confortável, coloco um topzinho, uma fralda e deixo ela brincando, deixo ela confortável pra ela fazer o que ela quiser. Então eu falo, não vou falar que as roupas são desconfortáveis. Sim. Não são. Ela nunca reclamou de roupa, porque tem criança que você coloca uma roupa que tá desconfortável, a criança tá demonstrando, né, que está desconfortável. Então eu procuro sempre comprar roupas um pouquinho maiores da idade dela pra ficar mais confortável, entendeu? Sim, agora tem aquelas roupas que são mais cheias de detalhes, que são bonitinhas assim e tal. E o povo, é só pra foto aí. Só pra foto, eu coloco essas aqui só pra foto. Mas tem mães que gostam de deixar na criança e não tem problema. Que eu não acho que tem problema. Eu acho lindo, principalmente roupinhas de mêsversário. Acho lindas. Eu também acho. Aí vai da criança querer ficar com a roupa ou não, né? Porque às vezes... Exatamente. Tem mamães que também já falaram pra meu filho não gosta de usar tal roupa, a sua não gosta. Falei, não, ela nunca reclamou de roupinha assim, de ficar puxando, que não gosta da roupa e tal. Importante ela se sentir confortável, né? Exatamente. Mas mesmo assim, eu tiro. Quando a gente vai ficar dentro de casa mesmo, calor de brumado, né? Então eu gosto de deixar ela com topzinho, fralda. Então o mais confortável possível. Aí a gente vai sair assim, que eu arrumo, deixo bonita assim, sabe? Mas fora isso, dentro de casa é fralda e um topzinho. Porque esse calor é insuportável. Exatamente. Em relação a... Porque assim, todo mundo que tem Instagram, né, que tem um engajamento no Instagram, tem uma rotina de postagens. Por ela ser criança, dá pra seguir essa rotina de postagens? Como é que você faz? Assim, consegue criar um cronograma e nesse cronograma vai? Ou não? Tipo, hoje não gravou, mas amanhã, hoje que ela tá boazinha, eu vou fazer pra deixar aqui pra postar. Como é que é essa rotina dela? Eu sempre gosto de deixar fotos dela, né, guardadas na galeria. Faço fotos e deixo já de reserva. Que se ela tiver um dia que ela fala, não quero foto, eu já vou ter a foto reserva dela. Entendi. Então eu procuro todos os dias tirar, que eu tiro foto dela em 30 minutos. Porque
ela já colabora, sabe? Ela fica quietinha. Acostumou também, né? Acostumou, sim. Aí eu tiro as fotos dela, tiro a roupinha dela, coloco um topzinho, pronto. Tá ali confortável, ela vai brincar e pronto. Mas tem dias que ela acorda e ela não quer saber de foto, de câmera. Aí no já rostinho era, aí dela. acabou. Sim. Não tem o que fazer. E assim, aí você chega no story e fala, gente, hoje Jade não quer gravar, hoje Jade não quer mostrar, não vou mostrar Jade hoje. Já chegou de ter um dia e falar assim, não vou gravar Jade hoje, porque ela tá enjoada. Já cheguei, já até falei, e principalmente quando ela tá doentinha, que ela fica bem enjoadinha, então eu preciso cuidar dela, falar, pessoal, não vou poder aparecer aqui, porque a Jade tá doentinha, às vezes eu fico dias sem aparecer nos stories. Aí o pessoal pergunta bastante como é que a Jade tá, se ela melhorou, então, quando ela dorme, é o tempo que eu tenho pra ir pro Instagram dela. Então, sempre quando ela dorme, eu ia lá, atualizava, falava, pessoal, Jade tá tal. Porque ela tá dormindo. Sim. E você posta todos os dias? Como é que é? 3 vezes na semana? Ultimamente, tá difícil postar todos os dias. Complicado, né, minha Sim. filha? Mas o Instagram pede pra postar todos os dias. Então, pelo menos uma foto e um vídeo. Então, a gente sempre segue. É até um segredo pra conseguir seguidores, né? Sim. Você manter ali, né, as postagens no Bem Instagram. frequentes. Sim. É porque, assim, as pessoas essa questão de comprar seguidores, costumam dizer assim, mas comprou, não comprou, o que foi? Mas, assim, é necessário. O Instagram, pra você estar no Instagram hoje, você tem que estudar o Instagram. Exatamente. Existe toda uma plataforma, um percentual que você precisa seguir, umas metas que você precisa bater. Então, assim, você quer engajar no Instagram, você quer colocar um marketing no Instagram, você quer colocar alguma coisa no Instagram, você precisa estudar o Instagram. Tem gente que acha assim, vou postar 10 vídeos aqui, vou fazer isso aqui, vou engajar. Não, então assim, pra Jade hoje ter os seguidores que ela tem, você precisou realmente ralar mesmo, estudar o Instagram, ver as métricas, colocar... isso dá, igual você falou, teve um vídeo que eu coloquei no engajamento, mas teve outro que bombou, que viralizou. Então, assim, existem métricas no Instagram que a gente precisa estudar, né? Sim, exatamente. Quando eu comecei, eu estudei bastante. Então, eu fiquei surpresa, porque eu passei a conhecer coisas que eu nem sabia que tinha, né? Instagram, tipo, horário de postagem. Sim. De acordo com seus seguidores. Os seguidores da Jade, no horário de postagem, eles são mais ativos 12:00 e 6:00. Então, sempre 30 minutos antes, eu posto. 11:30, eu posto uma fotinha dela. 5:30, um vídeo. Que é sempre assim, 12:00, foto, 6:00, vídeo. Então, sempre mantenho isso frequentemente. Então, todos os dias é a mesma coisa. Vídeo, foto, vídeo, E dá trabalho, né, amiga? Porque, Muito. às vezes, assim, é uma coisa que dá trabalho criar essa rotina. Que a gente tem nossas coisas do dia a dia, coisas da casa. E tem que falar assim, não, peraí, não postei, eu tenho que postar. Postar. Então, pra tá... É um sufoco. Não vou falar que é fácil você cuidar de criança, casa, comida. Então, e Instagram. Porque Instagram, ele pede, né, quando você quer... mexer nele profissionalmente, ele pede mais atenção. Não obrigatoriamente, diariamente. Tem gente que prefere postar dia sim, dia não. Só que eu, por experiência, eu gosto de postar todos os dias. E ele entrega mais, né? Entrega se você postar muito. todos os dias. É uma dica pra quem tá começando. Gente, é entregar conteúdo. Quanto mais você entrega conteúdo pro Instagram, mais ele divulga. Mais. Muito mais. E vídeos também, Reels, eu posto todo dia. Por quê? Vai entregando. Então, músicas em alta. Sim. Uso As muito. músicas em alta, gente, olha, no Reels é aquela setinha que fica assim, né? Uma dica, professor. Exatamente, no canto Tem esquerdo. uma cantinha que fica uma setinha, as músicas tá bombando ali, você vai lá e coloca aquela música, que vai entregar muito mais. Então, assim, tem coisinhas que a gente tem que, né, colocar, parar pra analisar, que são coisas que funcionam. Eu queria saber um pouquinho da sua vida, porque, assim, a gente te vê como a mãe da Jade. Da Jade. Né? É a mãe da Jade, igual você falou, ela chegou aqui e falou, gente, as pessoas me conhecem a mãe da Jade, porque eu sou tímida. Eu te acho tímida, mas eu acho que você tá soltando muito aqui, tô adorando o nosso papo. E eu quero saber como é você no seu dia a dia, como é que você faz pra conciliar, como é que é essa rotina de ser mãe, dar conta de tudo, mexer no Instagram, né, que a gente viu que tem que fazer parte da rotina, não é só chegar lá e postar, bater as fotos de Jade, administrar tudo isso. Então eu quero saber um pouquinho de você, né, Karen, né?
Então, não é tão difícil pra mim conciliar tudo, porque é eu, minha mãe, meus irmãos, então a Tem casa uma cheia. rede, né? É, a casa é grande, Você então... mora com seus pais, com seus irmãos? Sim, moro com minha mãe e com meus irmãos. Aham. Aí a casa é grande, aí ela não abre mão dos filhos dela. Os filhos dela é ali Deve ser uma vovó bem coruja, né? muito, muito, muito. Mas é aquelas vó que estraga ou é aquelas... Estraga. É comum, né, amiga? Aham, Sem muito. falar que não estraga, não é avó. É. Né? Fala a verdade. É, tem umas coisinhas que eu concordo que ela faz, tem outras que eu já não concordo. E às vezes ela vem com aquelas... Porque avós tem aquele negócio, antigamente isso era... Teve uma bom. vez que eu fiquei com meu seio muito dolorido. Aham. Moni até me orientou, falou, isso é mastite. Já pra minha mãe foi porque ela tinha arrotado no meu peito. Ah, entendi. Aí o pessoal lá, o seio doendo, a criança arrotou. Só que já tinha arrotado. Então eu descobri a mastite, que Entendi. eu não conhecia de jeito nenhum. E eu tava lá sofrendo com essa dor. E eu não conhecia. E pra ela era que arrotou. E até hoje é que arrotou. Entendi. Nada muda a opinião dela. Entendi. Aí, continuando o papo de antes. Então, tá lá os filhos, né? E netos também, que ela tem um netinho mais velho. Então é tudo embaixo das asas. Então é o netinho, depois vem Jade. Vem Jade. Ah, Sim. entendi. Aí, eles me Mas esse ajudam netinho bastante. também mora com ela? Não. Ah. É 15 dias com a mãe e 15 dias com ela. Ah, entendi. Que meu irmão trabalha, né? Aí ele fica só pela manhã em casa. Entendi. Aí, eu tenho muita ajuda deles, então lá em casa é dividido. Fulano faz uma coisa, ciclano outra, um fica com a comida, Aham. entendeu? Aí ela me ajuda muito, tipo, quando o Jade tá doentinha, ou quando eu tô doente, né? Porque complica muito, a gente fica cansada, exausta. Sim. Ou então quando a criança não dorme à noite, que ultimamente eu tô sofrendo muito com a Jade em questão disso, de não dormir. Sim, foi uma das perguntas. É porque assim, você vai falando, eu vou lembrando das perguntas. E como foram muitas perguntas, às vezes não, a gente não vai conseguir fazer todas. Aí você vai falando, eu vou lembrando. Perguntaram muito sobre a rotina de Jade. Tipo assim, como é que é a rotina dela? Se ela dorme, se ela não dorme, se ela dorme a noite toda. Foi uma pergunta que o pessoal fez bastante. Antigamente, tipo, ano passado, né? Ela tinha a rotina dela. O horário de acordar, que ela sempre acordava no mesmo horário, 7 horas da manhã. Então não passava. Às vezes antes, 10 minutos antes, ou então 7 horas em ponto. Ela acordava, então ela já comia. Eu dava o banho dela. Então, desde que ela acordava e comia, já dava 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, banho. Aí ela brincava, meio-dia almoço. Então, lá para umas 2 horas da tarde, ela dormia. Acordava 4 horas. Brincava, 6 horas, o banho. E isso sempre, ela foi acostumando e sempre dormia 7, 8 horas da noite. Ela acordava de madrugada, de 2 a 3 vezes. Então isso sempre Aí era aconteceu. você que levantava pra pegar, pra... Às vezes, quando o pai dela não estava cansado, que ele trabalha de madrugada. Ele começa a trabalhar de madrugada. Então chega em casa meio-dia. Então, às vezes ele ia trabalhar cedo, aí eu levantava, mas quando ele já estava mais descansado, aí ele levantava, pegava ela e ficava. Mas atualmente ela tá acordando muito à noite. Sim. E eu creio que seja por conta da amamentação, que ela tá muito apegada ao peito. Entendi. E a amamentação pra você foi complicada ou não? Ela mama direitinho? Foi muito complicada. Eu achei que a amamentação ia ser fácil. Tipo, eu não achei que seria um dos problemas. Eu tava preocupada com o parto. Entendi. Mas não tão preocupada assim, sabe? Uhum. Mas eu achei que a amamentação não ia ser nada demais. Eu já vi algumas pessoas falando, eu sofri muito amamentando. Porém, eu nunca achei importante, sabe? Eu pesquisar sobre a amamentação. Então, eu acho que foi até um erro meu, porque eu pesquisei bastante sobre tudo, menos a amamentação. E foi e pra mim, a amamentação foi mais difícil que o parto. Eu sofri muito. Mas você fala em questão do quê? Dela pegar o peito? Tudo. A pega, rachaduras que abriu, sangrava muito meu peito. Então, teve todo um processo, assim, pra ela conseguir fazer a pega correta do seio, sabe? Então, eu tirava o leite na bombinha e dava pra ela na chuquinha. Mas pra você, emocionalmente, foi difícil,
tirar pra botar ela, pra pegar na bombinha, pra tirar, ou você queria ser aquela mãe de amamentar o tempo todo? Porque, assim, nosso emocional também abala um pouquinho, né? Sim, muito. Então, assim, você teve essa questão emocional também? Não, eu quero amamentar, não, eu quero, né? Porque existe essa questão, né? Quando eu tirava e colocava na chuquinha, eu dava pra ela e meu coração quebrava, assim, de ver ela na chuquinha. Aí, mesmo com o seio dolorido, eu ia lá, dava mamãe a ela. Doía, eu chorava. Mas você Juro, chorei queria muito. continuar Sim. dando. Então, pesquisei muito sobre pega correta. Então, porque isso influencia muito, a pega do bebê influencia muito na amamentação. Então, já é uma dica para as mamães, né? Para as gravidinhas. Sim. Porque pesquisar Inclusive muito pra sobre a mim, alimentação. porque deixa eu te contar um babado, estou gravidinha. Esse programa já vai ter ido ao ar quando eu contei. Então, assim, você tá falando, eu tô pegando as dicas. Você tá falando, eu tô pegando as dicas. Ai, que então... bom, que maravilhoso. Obrigada, amiga. Aí, Você tá falando que aí você tinha que colocar, né, na boca dela e ela... sim. Mas tava lá, dando a mama, chorando. Você doendo, Doendo, mas- não, segurando firme. Porque, olha, pra mim foi assim, na gravidez, gerei, tava maravilhoso. Maravilhoso. Eu já amava, assim, sabe? Mas depois que eu ganhei ela, depois do parto, assim que colocaram ela em cima de mim, parece que meu coração aumentou 1000 vezes. Tipo, veio aquele sentimento que eu vi, o verdadeiro sentimento de mãe. Sim. Que pra mim, sabe, o sentimento mesmo veio quando eu senti ela nos meus braços, assim, que eu Entendi. segurei. Ai, foi maravilhoso. Uhum. Então, é até uma das coisas, o pessoal, eu tenho medo de parto normal, eu quero cesárea, sabe? Que eu ouvi muito isso, ouvi muito. Porque a Jade nasceu bem pesadinha. Então, o pessoal falava, vai ter cesárea, cesárea. E era meu medo, uma cesárea. Mas eu consegui ganhar ela em parto normal. E eu faria 1000 vezes de E novo. doeu? Como é que foi? Porque as pessoas falam bem assim, hoje eu não lembro, não é da dor. Eu lembro da minha emoção, da minha de ter... Porque a dor acaba que fica em segundo plano, Sim. né? Doeu. Não vou falar assim, gente, não doeu. Mas assim que colocaram ela em cima de mim, que eu senti, a dor foi completamente Acabou. embora. É como Acabou, se não acabou. tivesse existido hora nenhuma. Sim. Então foi pra mim, foi um momento mágico. Que se eu falasse, se eu pudesse, eu vivia Tudo todos de os novo. dias aquele momento ali que eu achei maravilhoso. E bate uma saudade quando a gente vê, assim, as fotos, recordações, sabe? Uhum. Então bate uma saudade imensa. Porque tá crescendo na velocidade da luz. Exatamente. Porque ela, sinceramente, eu não sabia a idade dela ao certo, mas se fosse pra eu chutar, eu estaria uns 2 anos. 2 então anos. ela é uma criança grande, né? Grande. Porque Sim. você também é grandona, né? Acho que ela tá Sou. te puxando. Toda a família é grande. Né? grande. Então, como eu falei, né? Foi mágico, foi maravilhoso. E em questão da amamentação, já é uma dica pra pesquisar, fazer que tem... Antes, quando você tá grávida, você tem que fazer umas massagens, que ajuda bastante a fazer o bico, né? Que a criança precisa mamar no bico do peito. Então, precisa fazer o bico. Sim. Então, isso aí tem todo um processo que, quando eu tava grávida mesmo, eu pesquisei tudo pra eu estar preparada, sabe? Mãe de primeira viagem é assim, você pesquisa muito pra quando chegar, você já tá preparada. Tá tranquila, né? Mas sempre tem aqueles imprevistos, e você, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que eu já tive medos. Lavagem nasal. Foi um dos meus maiores medos, foi fazer Lavagem nasal lavagem nasal com soro. Sim, você fala por quê? Medo de afogar, medo de engasgar. Sim, entendi. Então, eu tinha muito medo. Então, aos poucos eu fui pesquisando, mas primeiro eu pesquisei, eu acho que umas 2 semanas. Pesquisei muito sobre a lavagem. Fiz nela uma vez, às vezes ela deu uma tossezinha, mas nada de engasgo. Então, aos poucos eu fui me soltando e hoje a lavagem nasal é vida. É, né? Faz muita diferença quando a criança tá gripadinha. E ela mesmo, desde quando ela nasceu, ela fica muito gripadinha. Até hoje eu nem sei o porquê. Eu acho que seja pela questão da mudança do Mudança de clima, temperatura, sim. né? Acho que é rinite aqui em Brumado, o pessoal tem bastante. Bastante. Né? Acho que é bem comum, assim. Então ajuda bastante a lavagem nasal. Eu até falo para as mamães, não tenha medo, porque Ó, gente, ajuda escutem muito. a voz da experiência. Eu tô aqui só ouvindo.
Porque a gente precisa escutar quem já passou, quem já foi, quem já viu como é que é, né? E viu que é tranquilo, né? Porque assim, a gente não deixa de ter medo das coisas, né? Não mesmo. Até a gente chegar lá e passar, aquilo ali é um desafio. Passei, graças a Deus, entendeu? Mas até chegar ali, escutar de alguém que já passou e falou, não, é isso aí, é isso mesmo, é bom, né? Até hoje eu tenho meus medos, sabe? Não vou falar que eu não tenho medos, eu tenho. Com ela, eu sou muito protetora. Eu falo sobre... Aí tem algumas pessoas, mas frescura e tal. Eu falei, não, eu tô protegendo a minha filha. Então, evito muita coisa, tipo, dela comer, igual a gente tava falando sobre a avó. Sim. Evito muito. Não dou refrigerante, fritura, doce. Eu não vou falar que ela nunca comeu, tipo, refrigerante, eu nunca aceitei que dessem pra ela. Foi uma coisa que eu falei, ó, nunca dei refrigerante, fritura pra ela, porque eu não concordo de jeito nenhum. Sim. Mas a Ela avó... não sabe como é que é o gosto, né? Sim. Não experimentou. Aí a avó tem que, mas tá com vontade. Eu falo, mas nunca bebeu, então não tem vontade se a criança nunca bebeu, nunca provou. Aí a avó ainda foi dar açúcar, colocar açúcar no suco, no chazinho. Quando ela era bebê, a avó dela já colocou açúcar no chá. E você dá açúcar também você não dá, assim, coisa muito de açúcar, chocolate. Chocolate também não pode, né? Porque ela é bebezinha demais. Aí a avó já deu. Essa, eu acho que ela tinha 3 meses quando colocou. Mas tá muito amarga, ela não tá bebendo. Eu falei, mas ela vai ter que beber uma hora, ela vai aceitar. Uma hora ela vai ter que aceitar. Ela botou, mas uma vez eu falei com ela, falei, mãe, não pode, eu não aceito, por favor. Ela nunca mais fez isso. Aí depois que a Jade fez 1 ano, aí começaram a se soltar porque acharam, agora pode. Então dão chocolate. Então tem até as tias, o pirulitinho. Quando eu vi, tá lá, ela chupando o pirulito. Já tinha dado pirulito, já tinha dado doce, já tinha dado brigadeiro. Exatamente. Eu vi conviver com família que na casa, né, com muita gente, às vezes acontece disso, né, tias, tios. Os de casa até que me respeitam mais, sabe? Só que ainda dão. Os tios, sabe, são muito corujas também, sabe? Sim, imagina. Então, eles dão, assim, mas eu falo, fritura, que é um docinho, tipo, pirulito. Dá o pirulito, ela chupa um pouquinho, 5 minutos, vou lá e tomo. Não deixo mais. Sim. Porque já deu, né? Não tem pra onde correr. Então, eu também, agora, na idade dela, não vejo problema, pelo menos eu. Tem mães que não dão de jeito nenhum, e eu concordo com elas, acho super certo. Acho que criação de filho, assim, só interessa, assim, ao pai e à mãe, no sentido de que a gente tem um filho também pra gente escolher da forma como a gente quer criar, entendeu? Sim. Às vezes a forma com que você pensa não é a que eu penso, mas tudo bem, entendeu? Então, assim, a sua maneira com que você cria sua filha é a maneira que você enxerga, que você acha correto. Então, as pessoas não têm que colocar nisso, né? Exatamente. E as pessoas falam muito, muito. Até pela questão de falar, não dou isso pra Jade, eu não dou aquilo. Conserva coisa em conservantes, principalmente aquele danoninho. Que o pessoal fala que é uma gordura, que é perigoso. Não, eu já ouvi falar também que ele é bastante. Já deram ela não aceitou. Agora, Danone, iogurte, todinho, ela não aceita. E eu dou, graças a Deus, que ela não aceita, que ela não quer. Porque o pessoal ainda quer dar, e ela não bebe, ela não aceita de jeito nenhum. Entendi. Então, já é umas coisinhas a menos, sabe? E eu falei, não vou dar. Tem algumas coisas que a gente paga com a língua, né? Chupeta mesmo. Sim. Paguei muito. Falei, a Jade não vai chupar chupeta. Mas paguei com a língua. E hoje ela tem uma coleção de chupetas que também fazem sucesso no Instagram dela. Mas é necessário, né, depois começar já, porque, amiga, mordida aberta é o que há, viu, por causa de chupeta. E ela não é apegada com chupeta, ainda bem. Ela não é apegada com chupeta. É assim, só pra calentar, né? Porque já é comprovado cientificamente que muitas vezes a chupeta é um hábito emocional, né? Que às vezes a criança tá ali, igual a gente, tipo, tem gente que tem de comer, tem gente que tem de alguma outra coisa. A criança muitas vezes ela deposita aquilo ali no hábito emocional, por exemplo, a chupeta, entendeu? Nela é assim. Ela tá lá no peito, dorme no peito. Aí eu tiro, ela fica procurando. Às vezes ela sobe em cima de mim e procura. Eu dou a chupeta, ela fica quieta. 10 minutos, dormiu, aprofundou, ela cospe a chupeta, acabou. Entendi. Então é melhor, menos mal. É menos mal do que ser aquele hábito. Até pela questão da mordida, pela questão de vício em chupeta. Não é aquele vício, até melhor pra tirar depois, né? Sim. Então é melhor. Aí eu vou tirar ela vou parar de amamentar ela. Aí eu vou esperar um pouquinho. Aí eu vou lá e já tiro a chupeta também. Entendi.
E eu já tô doida pra tirar a chupeta. Ainda mais que ela não é apegada, então não vai ser difícil. Eu Sim. acho que não vai ser difícil. Eu acho que, assim, se ela não for muito apegada, não vai ser tão difícil, porque você pode, assim, um dia você não dá. Você não vai tirando. Aos poucos você vai conseguindo que ela não vai lembrar. Então o bom é isso, né? Você vai tirando aos poucos, ela não lembra. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vamos mostrar o look, né, maestro? Vamos mostrar esse look, porque assim, amiga, tudo aqui a gente tem os nossos parceiros, né? E agora eu vou mostrar meu look pra vocês da Virtual Modas. Sucesso esse look, olha só. Como eu estou arrasando hoje, não poderia ser diferente com esse look. Focou aí, maestro, nesse look, nesse sapato, maestro. Vamos focar aí pro pessoal ver, porque hoje eu estou... Cadê a bolsa, gente? Tem que mostrar a bolsa. O look completo, sabe? E aqui a gente tá completa no look pra gente arrasar. E, além do nosso look, eu fiquei sabendo que você gosta de brownie, né? Amo. E a La Suite Cafeteria, eles têm todo o cuidado, que é o nosso parceiro aqui, de mandar as coisas que vocês gostam, né? Então eu vou servir pra você um pedaço dessa torta maravilhosa, né? Que a gente conversando, não para um pouquinho pra ela experimentar. E ela aqui na nossa frente, experimenta um pedacinho aqui, amiga. Diz pra gente o que você achou. Eu vou comer meu pedaço aqui também. Muito obrigada, La Suite Cafeteria, por esse banquete maravilhoso. E assim, pra gente comer, né? A gente também tem que estar num ambiente agradável. Coisa de Tal, que colocou essa mesa maravilhosa pra gente. Abrilhantando ainda mais esse mês das mães, né? Sim. E a Floricultura Beija-Flor, que daqui a pouco você vai receber esse mimo da Jade. Né? Daqui a pouco você vai receber esse vinho da Jade. E aí, gostou? Conta pra gente o que você achou. Maravilhoso, gente. Amei. Perfeito. Normal. Gente, olha pra isso aqui. As camadinhas deliciosas. Meu Deus do céu, tá sucesso demais. Amei. Muito obrigada, La Suite Cafeteria. Esse cabelo de rosa que arrasou. E enquanto você come, vou deixar você comendo em paz aí, eu vou mostrar pra vocês as novidades da Decore Baby Kids. Por quê? Como a gente está no mês das mães, a gente está mostrando para as mamães as novidades da Decore Baby Kids. Não sei se a Jade... É porque ela deu uma saidinha, gente. Eu ia dar um presente pra ela, exclusivo da Decore Baby Kids, mas a Jade, ela teve que sair, mas daqui a pouco ela retorna. E aí eu queria mostrar, olha só que coisa mais linda, o mimo da Decore Baby Kids, gente. É um vestidinho mais lindo que o outro, fala sério. Perfeito, eu adoro as roupas deles. Eles são ótimos, olha só. Roupinhas de menina, vestidinho que você vai encontrar na Decore Baby Kids. Então, obrigada, Decore. Vocês arrasam. E daqui a pouco tem um mimo para Jade, também na Decore Baby Kids. Você vai abrir pra mostrar pra gente, porque nem eu sei o que é, que eu já tô curiosa. Toda vez que a pessoa recebe um mimo aqui, eu fico curiosa pra ver o que é. Eu falo, gente, abre aí na minha frente, por favor. Quero que vocês abram. Deixa eu pegar aqui algumas aqui, porque... Miga, a caixinha de perguntas sua, você não tem noção, não. Vocês, muito... E ainda pergunta se são comprados, né? Como é que pode? Ó, teve um aqui que mandou assim, ó. Deixa eu ver se já foi aqui. Quais as maiores dificuldades quando você se torna uma influencer? No caso, a Jade, né? Quais as dificuldades que você viu que enfrentou durante o Instagram aí, depois que ela se tornou esse sucesso todo? Ó, a gente já até falou, né? A frequência. Então é muito difícil aparecer com frequência, postar com frequência. Ainda mais agora que ela tá numa fase, né? Que ela só quer brincar, correr. Então eu respeito o tempo dela. Então tudo é no tempo dela. Então uma das maiores dificuldades é a frequência no Instagram, que eu preciso melhorar um pouco, sabe?
Até na questão da mamãe aparecer, tem um... Gente, a gente não vê Karen no Instagram. Aí vocês estão vendo Karen aqui agora no podcast, né? É até bom da gente te mostrar, né, amiga? Porque a gente quase não te vê, só vendo as fotos. Então quase não te vemos. Então aqui, gente, ó, pra quem vos fala aqui, ó, Karen, mãe da Jade. Então eu vou até prometer aqui que eu vou aparecer mais no Ah, Instagram mas dela. tá gravado, viu? Pronto, vou aparecer mais, eu prometo. Vou tentar gravar uns videozinhos também, vou ter umas ideias. Então, continuando, né, com as dificuldades também, os haters. Ó, Vamos já falar. já recebeu hate? Se sim, como você lida com o hater? Muitos, né? A gente acabou de falar, né? Geralmente as pessoas que mandam isso são haters, né? Porque são pessoas que... Ah, comprou seguidor. Ah, será que você tira tempo pra ela? Ah, será que por ela ser criança, né? Então, assim, geralmente são os haters, né? Temos muitos. Até, né? Porque é sucesso, né, gente? Então a gente tem muitos haters. Tem gente que fala sobre o jeito de eu vestir ela, como eu cuido da minha própria filha, o que ela tá usando, se ela tá usando uma pulseirinha dourada, uma chupeta dourada, já tá falando, tá usando ouro demais, por que não doa Meu Deus. pro mendigo? Sim. Sim, já recebi. Complicado, né? Gente do céu. Então, pela maneira de vestir ela, eu não acho que eu exagero muito que tem. Eu vou falar, tem algumas mães sim que exageram vestindo as crianças. Só que eu não acho o meu jeito de vestir. Olha, eu recebi até um hate porque eu uso uns conjuntinhos. Eu usava, na verdade, uns conjuntinhos bombons ricos nela quando ela era menorzinha. Bombus o quê? Ricos. O que é isso? Aquelas calcinhas de babado. É tipo isso aqui? Não, mas esse aqui não tem muito... Não, ela tem, não mas... assim, não. Ah, isso aqui, ó, umas fofinhas assim, Sim. que eu acho maravilhoso, assim. O que Sim, tem? eu O povo usava muito polemizou nela, isso aí? então. Até um dos sucessos dela desse Instagram foi que ela tem uma coleção. Azul, rosa, amarelo, vermelho, preto. Então ela tem várias. E foi até o que fez sucesso no Instagram foi as fotinhas dela com esses conjuntinhos. Então, basicamente é um topzinho e Com a calcinhazinha de bumbum. Aí, um dia eu coloquei um shortinho nela, cintura alta, e o topzinho. Então a barriguinha dela não tava mostrando um umbigo, a barriga dela não tava de fora e tal. Mas a pessoa falou que eu estava vestindo roupas de adulto Ai, gente. nela. É porque tem coisa assim que... Assim, a primeira coisa que eu falo é que se tem do tamanho dela, não é adulto. Então, um shortinho, um topzinho, eu não acho nada demais. Se eu vou lá, tiro uma foto, acabou. Entendi. É desse jeito, as pessoas são assim, minha filha. A gente tem que respirar a paz e seguir em frente. Sim. E eu falo, eu não sou aquela pessoa que tem paciência. Mas eu aprendi a ter Ao no longo da Instagram. vida, né? Sim. Aprendi a ter. Com Instagram, ou você tem ou você não tem, né? Já chegou a enviar mensagem pedindo parceria, que complementa essa aqui. Teve prejuízo com parceria, já foi passada pra trás. Olha, eu sou vergonhosa, assim, eu nunca enviei mensagem pedindo parceria, mensagem pra loja. Uma dica é, se você gostou daquela loja, você tem vergonha de, aceita fazer parceria, siga a loja, comente bastante, interaja muito com a loja, porque eles vão te notar. Uma hora eles vão notar você, vão ver que você tá ali. Então, eu acho isso uma dica muito importante. Eu acho interessante também você divulgar o que você gosta, né? Sim. Você também não pode colocar uma coisa só porque você é um parceiro, mas você não gosta daquela coisa. Então, você tem que divulgar o que você acha que é bacana, né? Principalmente, a gente recebe muitas roupas, sabe, laços. Então, eu divulgo ali, as pessoas, isso é porque divulga muita roupa, muito laço. Eu divulgo, eu gosto de ser transparente. Se eu gostar, eu falo, gostei, tal. Vou usar e pronto, vou usar acabou. isso. Cara, é muita pergunta. Deixa eu te falar, eu não vou conseguir fazer todas as perguntas, porque assim, gente, muita pergunta, ó. Tem perguntas aqui que a gente já fez, né? Descobriu gravidez. Tem gente perguntando por que o podcast não é ao vivo. Gente, a gente vai pensar nisso, né, maestro? Mas por Quem enquanto... sabe onde a gente não faça ao vivo, né? Quem sabe você não vem, pretende ter mais filhos? Sou do Piauí. Cara, você tem seguidor de todo lugar. Sim. Amo a Jade. Pretende ter mais filhos? E complementa com essa aqui, que eu já vou fazendo um engajamento aqui pras duas. E se pretende ter mais filhos, quantos filhos? E se quer ter um menininho? É o sonho do pai da Jade ter um menininho. Ah, meu Deus. Mas eu não conto pra vocês que quando eu comentei que ele descobriu a gravidez primeiro que eu. Antes de todo esse processo, ele na barriguinha. É a menininha de papai. Eu já tava grávida, gente. Não sabia, não imaginaria, né? E era a Maria Heloísa dele.
Ah, Então, entendi. Ele já tinha idealizado tinha, isso sim, na mas mente, né? quando a gente começou, né, a namorar, era menino. Ele queria o menino dele primeiro, porque ia ser o protetor Da menina. da menina. Homem tem essa ideia, né? Sim. Mas aí era a menininha de papai, a menininha de papai, e veio a menininha. No tanto que no chá revelação ele achou que ia ser um menino. E ele ficou lá no cantinho, quieto. Eu até estranhei ele. No final ele falou, porque eu achei que ia ser um menino. Então ele ficou feliz, então... E eu já achava que seria uma menina. Eu acho que é Senti. plano de Deus, né? Sim, O que Deus manda é bênção, independente do sexo. Vindo com saúde, tá bom demais, né? é. Graças a Então, Deus. a questão do... Se vai vir um menininho aí, né? É o sonho do pai da Jade. A gente mas não sabe. Mas você tem vontade que venha o menino da próxima? Ou você fala assim, não, eu nasci pra ser mãe de menina? Eu falo pra ele, eu falei, eu acho que vai vir outra menininha. Aham. Se vir, né? Eu falei pra ele, ó, só a Jade tá bom. Só E a mãe Jade é tá aquela bom. coisa de ser muito sensitiva, né? Sim, sim. Aí eu falei, a Jade tá bom. Aí ele, não, só mais um. Aí eu falei pra ele, ó, se vir, Deus vai mandar. Igual a Jade. Até o significado é aquela que veio pra curar. Sim, Jade, eu ia te perguntar, é aquela que veio procurar? É? Sim, eu já vi sim, outros significados na sim. internet, mas eu queria saber a sua, o que chamou a atenção. Jade Sim, veio pra foi. curar. Eu sempre gostei do nome Jade. Aham. E o significado Eu ia Me perguntar se esse ajudou. cara da novela. me ajudou a escolher. Eu sempre vi, assim, o pessoal falando de Jade, Jade. Achei um nome muito diferente. Sabe que eu gosto de diferenciar. Aham. Eu gosto de fazer diferente, sabe? Entendi. Então, aí eu achei um nome que foi... Impactante, assim. Sim, que não todo mundo usava e não te digo. Em 2020 foi o nome, um dos nomes mais usados foi Jade. Foi Jade. Foi Jade. Lindo. Aí, o significado do nome dela, né? Fez então, aquela que veio pra curar. Então, ela veio no momento certo. Deus Perfeito. sabe todas as coisas. Eu falo direto, gente, tudo no plano de Deus, na hora de Deus, quando Deus quer. E não Sim, tem a o que tia dela até falou que ela veio na hora certa, porque temos 7 anos de história. 7 anos, então... A gente teve, né, aquelas puladinhas, aqueles descuidos, então... E assim, foi um ano. Então, nunca... Mas Deus sabe de todas as coisas. Sim, Se aconteceu, era sim. pra acontecer Aí- nessa hora. Eu até comentei com algumas pessoas, né? Eu já falei com alguns amigos, alguns conhecidos, que ela veio no momento certo, porque a gente tinha passado um mês longe que eu estava fazendo um tratamento para minhas acnes, que doía muito eu me olhar no espelho, eu tocar no meu rosto. Então, eu tive que abrir mão de tudo aqui e fui para São Paulo. Então, eu fiquei um mês em São Paulo. Então, tomando a medicação, comecei a tomar, né, o anticoncepcional também, achando que resolveria, né, algumas coisas. Mas voltei pra cá. E assim que eu voltei, a gente... a gente já tava conversando em São Paulo, mas assim que eu voltei, a gente matou nossa saudade. E tanto que eu voltei em março. E eu engravidei dela no início de março. Entendi. Então, tipo, foi na hora certa, assim, que a gente tava precisando daquela... Deus é Daquele maravilhoso, gente. Sim. Ele sabe a hora certa de Sim, tudo pra acontecer. que eu não vou falar que você passar um mês longe, que é bom. Tanto que a gente não tava junto. Falei pra ele, ó, é melhor terminar e tal. Aí a gente voltou, tipo, voltou 1000 vezes melhor do que a gente tava antes. Até pela questão da saudade, né? Então, a gente voltou mais... No relacionamento não tava aquela coisa toda. Então, com a vinda dela, melhorou. Curou, né? Curou Que veio tudo. pra curar. É o que fecha certinho. Curou que a gente tudo. Tá falando, Então, né? tá maravilhoso. Eu agradeço a Deus pela minha família. Que eu amo a família que eu formei. Tem algumas pessoas que ainda falam, o pai da Jade não aparece, vocês se separaram, não sei o quê, não sei o quê. Porque ele não gosta muito. Ele não é fã de Eu vi que ele é câmeras. bem tímido. Sim, ele não é fã de câmeras, ele é bem tímido. Às vezes, quando tá na rua, ele é mais fechado, ele fica no canto dele. Aí, algumas pessoas até não gostam, né, sabe? Então, eu já tento dar atenção em dobro por ele. Eu sei. Mas por ele ser assim, eu entendo, eu respeito E ele, né? precisamos entender, gente. Cada um tem seu jeito de ser e tá Exatamente. tudo bem. Temos aqui... gente, eu tentei sintetizar, sabe? Porque eu não vou conseguir fazer tudo. Vocês me desculpem, foi muita mesmo. Né? Mas, assim, eu acho que deu pra dar um geralzão. Nosso tempo, infelizmente... A gente nem vê, né? O Nem tempo vê. passar. Aham. E eu vou falar só a última aqui, que é verdade que ama bolo brownie, enviamos ele porque Passarinho nos contou que você adora, que foi o L.
o Wellington Meira da La Suite Cafeteria. Então ele mandou todo Amo, especial pra amo, vocês. amo. E que bom que a gente gostou. Então, assim, pra finalizar, eu queria só passar um videozinho. Tá no jeito aí, maestro? Deixa eu botar o áudio aqui pra ela escutar. Você coloca o vídeo, que é como a gente tá homenageando as mamães. É um videozinho rápido, só pra dizer pra você, Kari, o quanto a gente te admira como mãe, né? O quanto a gente percebe o seu cuidado com a Jade, independente de quem aparecer no Instagram é a Jade ou é você, né? Mas assim, receba nosso carinho, sabendo o tanto que a gente admira você como mãe, o tanto que a gente admira o cuidado que você tem com ela. A gente percebe os cuidados no Instagram, né? Igual você falou, é a forma de vestir, é como a gente trata, porque isso influencia outras mães, isso dá exemplo para outras mães. Então eu fico lisonjeada de ter uma mãe tão maravilhosa como você, que pode passar isso adiante e influenciar outras mães. Então essa é a nossa forma de demonstrar o quanto a gente está feliz e o quanto a gente admira, né, o seu trabalho com o seu Instagram, né, com a Jade, e o quanto a gente está feliz de ter aqui. Peraí que eu vou passar aqui para vocês, que a gente conecta aqui e vai lá, gente. Só um minuto. Pode soltar? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Eu sei que a gente falaria muito aqui. A gente tem muita coisa pra falar. E a Decore Baby Kids tá presenteando a nossa Jade, linda e maravilhosa. Abre pra gente ver, eu fico curiosa. Porque vocês têm que abrir pra gente ver. Oh, meu Deus. Mostra aí pra câmera. Oh, um sapatinho de gatinha, gente. Que coisa mais linda. Que bom que você gostou. Vou usar muito, muito. Ai, que bom, fico feliz. Gente, que delícia de programa. Que delícia estar aqui com você. Eu tô muito feliz, tô muito lisonjeada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Espero que realmente você tenha gostado. Já daqui a pouco aparece pra dar o presente pra mamãe do Dia das Mães. E a gente vai encerrar a nossa entrevista. É uma pena, temos que encerrar, né? Então, mais uma vez, obrigada. Adorei, foi lindo. A gente não viu o tempo passar, foi maravilhoso. Acho que a gente conseguiu tirar as dúvidas da galera. Foi uma coisa, assim, bem legal, bem descontraída. E eu só tenho a te agradecer, viu? Obrigada de verdade mesmo. E um feliz Dia das Mães pra você também, né? Porque agora eu já posso comemorar, né? Você quer dizer alguma coisa pros seus seguidores da Jade, fica à vontade, quiser falar alguma coisa. Eu falo, igual eu falei aquela vez, eu prometo que eu vou tentar aparecer mais no Instagram dela, prometo entregar mais coisa pra vocês e soltar uma caixinha de perguntas. Sim, sim. Gente, aqui não deu pra responder hoje, manda pra ela que ela vai responder pra vocês. Vou responder todas. Porque foram muitas. O pessoal ama demais você, ama a Jade, assim, a gente falou dos haters, de crítica e tal, mas dá pra perceber o carinho que nitidamente as pessoas têm por vocês. Sim. Então, é maravilhoso saber, né, que a gente, por mais que tenha hater, o carinho é maior. Maior, né? muito. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar nosso programa, tudo certo? Mas concluímos aí, fechamos. Tem mais alguma coisa? Acho que tá tudo certo. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Obrigada por ficar com a gente até agora. Beijo. Vamos dar um presente das mães pra mamãe. Olha só quem tá entregando o presente Dia das Mães pra mamãe. Você também? Mamãe. Olha que linda. Essa é a nossa homenagem do Dia das Mães pra você. No mês das mães, que o presente vai no mês das mães, a gente quer te dar, né, em nome de Jade. Tá dando como se fosse Jade por causa do mês das mães. Espero que você goste. Muito obrigada. Um mimo da Floricultura Beija-Flor pra você.